Bom dia a todos. Hoje a gente vai estar iniciando um novo tema dos nossos vídeos, né? Videoaulas, falando sobre o atendimento fraterno. Esse é o primeiro vídeo relacionado ao tema e uma vez que, né, é importante que nós saibamos qual o procedimento mais correto, uma vez que é um trabalho de extrema sutileza, delicadeza, né? Respeito. E é bom que a gente tenha aí algumas coordenadas, algumas sugestões para que a gente possa desempenhar, né? E executar a tarefa da melhor forma que nós pudermos. E o atendimento fraterno, nós no final nós vamos estar falando da bibliografia, né? Das consultas que nós utilizamos. Então, falar é uma necessidade, ouvir é uma arte. Aprendamos a ouvir para auxiliar sem a presunção de resolver. Isso aqui é importantíssimo, sem a presunção. Se resolvermos, se ajudarmos, ótimo, maravilhoso, mas nós não temos esse poder exatamente de resolver a vida das pessoas, né? Uma vez que as soluções, as iniciativas devem partir, né, de dentro delas. Mas a gente vai ver ao longo do texto qual a melhor atitude, como que a gente pode e deve proceder para ajudar as pessoas que chegam para esse atendimento. Então, o atendimento fraterno, ele presta-se a receber todos os que buscam na doutrina espírita o abrigo para as suas aflições. Constitui-se numa atividade de relação de ajuda, desenvolvida com algumas variações pela maioria das casas espíritas. Configura-se também, né, numa acolhedora porta, através da qual muitos adentram no espiritismo. Então é muito importante isso, porque a partir desse esclarecimento, dessa acolhida, né, do receber essa pessoa que chega, é uma forma, né, que a pessoa, é uma porta que se abre para que ela possa adentrar a doutrina e ter esse interesse manifestado através desse acolhimento. E ainda mais importante, ela consiste no encontro fraternal entre aquele que tem carências a serem supridas e o tarefeiro atendente, né, capacitado para ouvi-lo e orientá-lo, quanto aos recursos que a doutrina e a casa espírita colocam ao seu alcance. E esse atendimento, eles frisam muito bem, não é mediúnico. Ele apresenta as características de trabalho solidário e fraterno, dirigindo principalmente para estabelecer, orientar, ajudar ou consolar com base na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus, os que estão à procura de respostas às suas necessidades e questões existenciais. Em síntese, ele trata-se então de uma conversa privada, individualizada e muito amiga. Não pretende resolver os problemas, nem fazer desaparecer sofrimentos oriundos dos males físicos ou da alma, né? Mas contribuir para o despertar das potencialidades aí do indivíduo, que podem inclusive ser utilizadas na superação de si mesmo e dos obstáculos externos. Então, deverá haver, para tanto, né, o empenho moral e o esforço da vontade por parte do atendido em tomar as rédeas da própria vida. Esse é um ponto muito importante, ajudar o atendido a encontrar esses recursos também dentro dele mesmo, né? Através da orientação, do aconselhamento,
ajudando a despertar essas potencialidades que estão dentro dele. Por isso que fala no início, não ter a pretensão, né, de querer resolver a vida do outro, porque o outro tem que ter uma participação efetiva, ativa, dentro do seu próprio processo de socorro. E é preciso, então, ter em mente que o atendimento fraterno não promete obter, isso aqui também é muito importante, curas miraculosas e resultados espetaculares, e não se propõe, inclusive, a resolver os desafios e nem as dificuldades, eliminar as doenças e nem os sofrimentos. Porém, propor à pessoa os meios hábeis para a sua própria recuperação. Então, na visão espírita, você encontrará a melhor solução através do seu esforço e de acordo com a vontade de Deus. E Jesus ensina-nos como devemos reagir frente às provas e expiações com que debatemos. Ele disse: ajuda-te, que o céu te ajudará. Faça a sua parte, que eu te ajudarei, ou a cada um segundo as suas obras, né? Então, de modo algum, devemos esperar do Espiritismo ou do atendimento fraterno garantias absolutas para suprir os nossos males. Apesar disso, vamos ter o quê? E a oportunidade de transformar os nossos problemas em alavancas para o nosso crescimento moral, intelectual e espiritual. Assim como os demais serviços existentes na casa espírita, o atendimento fraterno, então, ele é gratuito, não havendo pagamento de nenhuma espécie, inclusive presentes, aqueles mimos que às vezes a pessoa se sente muito grata por ter encontrado uma solução, uma saída, ter lhe mostrado, né, uma luz frente à sua dor, ao seu sofrimento, algo que ela possa estar atuando e se melhorando. Então ela fica tão grata que acaba, às vezes, querendo agradar e levar alguns mimos para esses atendentes. Então, eles recomendam que não se aceite absolutamente nada. Então, e os sofrimentos, né, humanos de qualquer tipo são manifestações dos distúrbios que remanescem no ser espiritual, desarticulando os sensores emocionais e harmonia vibratória que vive nas células, o que faculta a instalação de enfermidades, então, de toda ordem. O conhecimento do ser imortal, de sua preexistência ao berço e a sobrevivência ao túmulo, ou seja, a existência antes dessa e a vida posterior a essa, torna-se indispensável para qualquer cometimento, né, terapêutico em relação aos problemas e às dores humanas. Isso é um esclarecimento muito importante que se deve levar para o atendido. Por isso mesmo, a terapia do amor é de vital importância, envolvendo o paciente em confiança e ternura, ao mesmo tempo esclarecendo quanto à sua realidade e a constituição espiritual. Então, mediante conversação agradável, evitando-se atitudes de confessionário, né, como se a pessoa estivesse confessando ali toda a sua vida, né? O atendente fraterno deve saber desviar os temas que incidem nos vícios da queixa, da lamentação, da autopunição, demonstrando que o momento de libertação e paz pode estar chegando, mas a ação para o êxito depende do próprio paciente, do próprio atendido, que deve, inclusive, iniciar, a partir daquele momento, o processo de autoterapia. É muito importante, porque eu já falei num outro momento, que a missão do Espiritismo não é só nos ajudar no sentido desobsessivo, não, é o esclarecimento,
é mostrar para cada um de nós a nossa responsabilidade frente às nossas próprias dores, porque essa é uma colheita de uma sementeira em outro momento. Então, quando a gente começa realmente a conscientizar disso, das nossas dores, das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, eles se tornam menos pesados, porque é um resultado de nós mesmos, né? Então, isso é muito importante que o atendente esclareça também, né, junto ao atendido. Então, e nessa ocasião, inclusive, em início, a ação fluídica, o auxílio bioenergético, a inspiração, que lhe propiciarão a mudança do clima mental. Então, essa é a função do atendimento fraterno, é claro, fazer aquilo que é possível para auxiliar o atendido, mas levar essa terapêutica, né, amorosa, para aquele que senta à frente ali. Então, preparar-se, né, o atendente, preparar-se bem psicologicamente, doutrinariamente, faz imprescindível para o desempenho correto do mistério a que o atendente fraterno deseja dedicar-se. Ao lado desses requisitos, cabe-lhe desenvolver o sentimento de amor, embora vigiando-se para evitar qualquer tipo de envolvimento emocional, jamais esquecendo a fraternidade gentil e carinhosa como recurso hábil para a desincumbência da tarefa que se propõe. Então, é muito importante que o atendente não se envolva emocionalmente com a dor do outro. Ser empático, nós vamos ver mais para frente, sim, ser amoroso, atencioso, gentil, educado, é uma série de coisas, de situações que são importantes, né, na conduta ali do atendente. Mas não se envolver emocionalmente, porque a dor, o sofrimento, ele tem um campo áurico muito denso e aquilo pode afetar o atendente, pode desestruturá-lo, desequilibrá-lo. Então a gente tem que se blindar também, se preparar para isso, porque trata-se de uma atividade que deve ser feita com muita seriedade, com disciplina, com muito preparo, porque às vezes, sendo esse o primeiro contato, né, como eu disse, que o assistente tem com o espiritismo, vai obrigatoriamente refletir a seriedade ou não do trabalho da casa. Aquele primeiro contato já é um cartão de visita, como se diz, né? Então, a gente pode dizer, né, que o alcance do atendimento fraterno, ele engloba diversas nuances do sofrimento humano e diretamente os problemas engendrados pelo ego, né, personalístico, que induz os indivíduos à utilização incorreta do livre-arbítrio. Então, a gente destaca aqui a problemática da obsessão, né, que é a doença do século, ainda pouco considerada, pois de permeio, né, com muitos desses conflitos humanos estão as interferências espirituais mais variadas, gerando alterações do comportamento e da emoção, de ampliados riscos e consequências. Então, o atendente, ele tem que estar muito bem preparado, né, porque às vezes o que acontece com a pessoa não é uma questão só física, só mental, é algo que está ligado à parte espiritual da pessoa. Por que ela tem um companheirinho, o que está acontecendo, o que leva ela a ter aquele companheiro, né? Por que ela está atraindo, qual é o esclarecimento necessário a ser conduzido, né, para aquela pessoa. Então, a gente sabe que são muitas causas mesmo que desencadeiam as aflições, né? Então, eles destacam algumas causas aqui, por exemplo, como o egoísmo, que é uma doença da sociedade, a gente está vendo aí a gravidade, né, do momento tão sério que a gente está passando e tantas pessoas ainda presas, apegadas, egoístas,
sem dividir, sem compartilhar, né? Sem preocupar com o outro. Então, o egoísmo é uma doença social, né? Porque é ele que desencadeia outros distúrbios em nossa área espiritual. É o egoísmo que responde pela nossa agressividade, porque ele nos leva ao egocentrismo, ao direito de crer que somos o centro do universo e de merecermos tudo e todos, tornando-nos, né, desenvolvedores aí da soberbia, tornando-nos seres presunçosos, arrogantes, né? O ciúme também é um sentimento muito infeliz, porque ele nos faz pensar que somos proprietários uns dos outros, dos objetos, das ocasiões, das circunstâncias. O ódio é todo aquele que não concorda conosco, nos agride, né? Então é um fator dissolvente e desprezível a revolta, que leva à revolta consequentemente. A cólera, ela faz um estrago terrível na nosso equipo físico. Ela é fulminante, né? Que abre espaço, a cólera abre espaço para o ódio. Então constitui esse elemento pernicioso. Então, graças a esses fatores, as enfermidades se alojam com mais facilidade, porquanto o egoísmo produz enzimas destrutivas que vêm perturbar o metabolismo e facultam campo para a instalação de doenças degenerativas, ao mesmo tempo torna-nos distônicos e passamos a ter problemas psicológicos, abrindo ensejo para a vinculação com as entidades perversas, malévolas, tendo início aí então os processos obsessivos. Então a gente vê que a gente abre campo. O atendente tem que estar atento a essas circunstâncias, né? Através do diálogo. Então é muito importante que o atendente ele conheça algumas noções básicas, ainda que muito simples, né? Porque as casas normalmente não tem, não é munida de profissionais, às vezes tem, né, alguns profissionais que podem auxiliar nesse atendimento, mas nem sempre há o tempo hábil para eles, né, devido ao trabalho de sobrevivência de cada um. Então, mas o atendente é bom, né, que ele tenha algum conhecimento, que ele estude pelo menos algumas linguagens corporais, alguns hábitos, né, que demonstram que torna-se um espelho ali para mostrar o que acontece. Então, acerca desses problemas da personalidade, a fim de evitar-se o equívoco diante de certos casos considerados como processos obsessivos, quando na realidade expressam conflitos, desajustes, traumas, transtornos psíquicos, enfim, né, que tem como origem o próprio indivíduo, né, que é um espírito enfermo, digamos assim. Então, infere-se, pois, que a falta de ajustamento das tensões pode ocasionar conflitos a manifestar-se sob várias formas e sintomas, desde a timidez excessiva, acanhamento, medo de relacionar-se com as pessoas, ansiedade, angústias, fobias, depressão, até desaguar nos transtornos psíquicos, como as neuroses, ou em casos mais graves, como a esquizofrenia, as psicoses, etc. Então, essa fala última é problemas de personalidade, que desenvolvido aí por Sueli Schubert, né? Sueli Caldas. Então, é importante que a gente tenha, o atendente tenha algumas noções básicas aí. E a gente encerra esse primeiro vídeo e voltamos, né, muito em breve, trazendo a continuidade do assunto.